Começar falando do Intermunicipal, porque tem essa grande Intermunicipal. decisão aí no domingo entre Castro Alves e Crisópolis. Castro Alves, um timaço invicto, empatou apenas um, vai porque para 18 jogos, né? São 17 jogos, Isso. 9 vitórias consecutivas fora de casa, venceu todas as fora de casa, Eu 100%. trouxe aqui o retrospecto de todas as Então equipes fala aí, todas. Luiz Carlos Benfica. Trouxe Fala, aqui o Snell, vou começar por Crisópolis, então né? fala aí tudo aí, vá. Crisópolis começou jogando fora de casa contra a seleção de Tucano, né? E venceu por 2-0. Aí foi para Ribeira do Pombal em casa, recebeu Ribeira do Pombal, ganhou por 1-0. Enfrentou Barrocas, ganhou por 1-0. Né? O jogo de volta com Barrocas empatou em 0-0 lá na casa de Barrocas. Depois pegou Ribeira do Pombal, ganhou de 1-0 e depois aí Tucano devolveu aí 6-1, cara, em Tucano. Na segunda fase enfrentou a seleção de Glória, né? Em fora de casa venceu por 3-1, em casa venceu por 2-0. Já na terceira fase enfrentou a seleção de Santa Luz no primeiro jogo fora de casa lá em Santa Luz. Seleção de Crisópolis empatou por 0-0 e em casa venceu aí por 1-0. Já na quarta fase enfrentou a fortíssima seleção de Valente, aonde venceu aí por 1-0 fora de casa e dentro de casa venceu aí por 2-1. Nas quartas de finais enfrentou Eunápolis, né? Lá em Eunápolis foi 2-1 que venceu a seleção de Crisópolis, a fortíssima seleção de Eunápolis, e lá em Crisópolis venceu aí pelo placar de 5-1. Já nas semifinais aí contra a seleção de Cachoeira, venceu fora de casa por 1-0 e dentro de casa 3-1. No primeiro jogo da final, né? 4-0 aí perdeu dentro de casa para Castro Alves. Detalhe, Henrique, são 44 pontos em 17 jogos, são 14 vitórias, 2 empates, uma derrota que foi só o jogo da final, né? E 31 gols marcados, 10 gols sofridos, um saldo de 21 gols aí pró. E um aproveitamento de 86,3% de aproveitamento aí a seleção de Crisópolis. Então, cara, apesar do placar do primeiro jogo, é uma grande campanha, uma bela campanha que a seleção de Crisópolis fez nesse Intermunicipal 2024, viu, Henrique? Aí quem não assistiu o campeonato todo não sabe disso, vê o resultado de domingo e fala, pô, time ruim do caramba, né? Como Toma é que quatro dentro, numa, como é dentro toma de quatro casa numa toma final dentro de quatro, pois casa. é. Mas aí quem acompanhou o campeonato se surpreende. Pô, como é que esse time tomou quatro? Apesar de ter pegado outra grande seleção, mas não, Crisópolis, pela campanha que fez pelo time, não poderia ter Não tomado de poderia ter 4-0 dentro de tomado. casa, né? E um detalhe, né? Foi a primeira derrota no campeonato, e justamente numa final e dentro de casa, né? Mas isso não tira o brilho da grande campanha que fez aí Crisópolis durante todo o Intermunicipal. E do outro lado, Henrique, temos a melhor seleção, né, do Intermunicipal. É líder no geral, né? Só perdeu a liderança, Henrique, no geral, uma única vez, né, para Simões Filho, depois recuperou. Então, a seleção de Castro Alves começou a sua trajetória no Intermunicipal 2024 contra a seleção de Valença, fora de casa, venceu por 2-1. Depois em casa, 2 jogos seguidos. Conceição do Almeida venceu por 3-0 e Santo Antônio de Jesus venceu por 1-0. Aí depois foi para fora de casa, 2 jogos. Santo Antônio de Jesus venceu por 3-0 lá. Conceição do Almeida venceu por 1-0 lá. E Valença deu aí em casa 5-0 na seleção de Valença. Na segunda fase enfrentou a seleção de Jequié. O primeiro jogo em Jequié 4-1 Castro Alves, segundo jogo em Castro Alves 4-0 Castro Alves. Já na terceira fase, a fortíssima e tradicionalíssima seleção de Conceição do Coité. Lá em Conceição do Coité, Castro Alves venceu por 2-0 e em Castro Alves, perdão, venceu aí por 2-0. Já na quarta fase, veio aí a seleção de Quijing, 2 jogos aí super difícil. Lá em Quijing, a seleção de Castro Alves venceu por 1-0. E o único empate, Henrique Anderson, da seleção de Castro Alves foi justamente na quarta fase. Em casa, empatou 0-0 aí com Quijing, né? Mas tinha vencido lá, classificou Foi para a as única quartas. seleção que Castro Alves não venceu E duas não venceu vezes. exatamente. Exatamente. Conseguiu aí perder. A seleção de Quijing perdeu em casa e conseguiu empatar lá no, no Américo Barreto, lá em Castro Alves. Já aí, né, nas quartas de finais, Piauí e Castro Alves. Lá em Piauí foi 2-1 Castro Alves. Em Castro Alves, 1-0 aí em cima de Piauí. Semifinais enfrentou a seleção de Barroca, que foi uma grande surpresa. Né, um detalhe que eu falava anteriormente da seleção de Crisópolis. Era do mesmo grupo
né? Eles se enfrentaram, o Crisópolis levou a melhor nas duas oportunidades. E um detalhe, Barrocas terminou na terceira posição desse grupo e conseguiu chegar, acredite meus amigos, às semifinais do Campeonato Intermunicipal, né? Com Barrocas, lá em Barrocas foi 2-0 e em Castro Alves 2-1. Né, esses foram o placar da semifinal. E aí a final, né? 4-0 em Crisópolis aí, né, cara, um placar que deixou aí todo mundo surpreso, mas Castro Alves é um grande time. Foram 49 pontos em 17 jogos, foram 16 vitórias, um empate, nenhuma derrota, meus amigos. Marcou 39 gols, sofreu apenas 4, saldo de gol aí de Caraca. 35, 96,1% de aproveitamento, Henrique Anderson, tá bom?